Muito boa noite a todos, colegas, que vamos começar aí daqui a alguns minutos a live com a doutora Jane. Nós tivemos aí afastado por alguns dias, né? Na terça-feira nós não tivemos. Já quero aqui já agradecer a presença da doutora Roberta, da doutora Neuci, da doutora Ângela, que sempre está aqui presente, nos acompanha, acho que é Francisco Pascoal. Seja muito bem-vindo, doutor. Daqui a alguns minutos nós vamos começar a live com a doutora Jane, que é especialista em direito de família. Vamos falar sobre pensão e os reflexos dessa pensão por conta da Covid. Isso é algo que muito nos interessa, né? Porque certamente teremos muitos reflexos, inclusive nas nossas demandas dos nossos clientes. Uma boa noite, doutora Ângela. Boa noite a todos. Nós não tivemos aí na terça-feira passada a live, né? Mas nós estamos voltando com tudo aí para ter toda terça e toda quinta. Muito prazer, doutor Felipe. Seja muito bem-vindo. Estou acenando aqui e a doutora Jane já vai estar entrando aqui. Vamos aguardar aqui a presença dela. E novamente nós vamos fazer a apresentação. Boa noite, doutora Jane, como vai? Boa noite, doutor. Eu estava apresentando a doutora, eu vou fazer novamente uma breve apresentação da doutora Jane. Como eu estava falando há pouco, a doutora é especialista em direito de família, ela é presidente da Comissão de Direito de Família lá do Jabaquara. Inclusive, ela é terapeuta holística, eu estava vendo também pelo currículo. O currículo dela já até engloba realmente essas questões de família, que de fato as pessoas que vêm com essa demanda de família sempre estão precisando desse amparo, né, doutora? E hoje ela vai falar sobre a pensão alimentícia e os reflexos dela por conta da Covid. Antes de mais nada, doutora, só um parênteses, eu estou vendo que o nosso presidente, doutor Stephenson, acaba de entrar, quero saudá-lo, quero saudar todos que já estão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. E com a palavra, doutora, por favor. Bom, primeiramente, agradeço ao convite do doutor Stefan e cumprimento toda a diretoria na pessoa dele. Agradeço pelo convite e acredito que vamos ter uma troca de experiência bem interessante. Porque... Oi? Pois não, doutor. Certamente. Pois não, doutor. Temos pontos de vista bem próximos, né? E a gente tem que pensar nisso também, né? Daqui a pouco... Como estamos em isolamento faz 59 dias, então, juridicamente, poucas coisas aconteceram. Na prática, é que a coisa está ficando um pouco mais difícil, né? Aquele cliente ligando, olha, o pai não pagou a pensão, não sei quem, a mãe não pagou a pensão. E a questão que está mais difícil agora, né, por conta desses dias, está sendo mais a convivência, né? Dos pais com os filhos, por conta dessa questão de distanciamento e tudo. Então, a pensão está começando, digamos, a dar os problemas iniciais. Isso, e eu já vou, na verdade, apimentar essa nossa conversa, doutora. Ótimo. A despeito justamente dessa questão, como que tem ficado justamente essa situação devido à Covid? Provavelmente muitos dos nossos clientes vão demandar essa questão. Vão alegar dificuldade financeira, pode ele simplesmente pagar metade ou não pagar, falar, olha, eu não vou pagar porque eu também estou desempregado. O que a doutora tem aí a nos dizer a respeito dessa situação? Então, a questão é a seguinte, vamos imaginar no cenário de uma revisão de alimentos. O primeiro argumento que geralmente a pessoa usa, olha, perdi o meu emprego, ou casei novamente... Tem um outro filho, esse já é o usual do nosso dia a dia para alimentos. Só que agora tem mais essa questão da Covid. Então, o que já existia, o que a gente já estava acostumado a trabalhar, agora tem um agravante, que realmente a Covid está afetando toda a economia, toda a questão de trabalho no todo. Porque, por exemplo, quem trabalha por conta foi afetado diretamente. Profissional autônomo, até nós. Como advogados, porque o fórum voltou a trabalhar semana passada e de forma precária. E isso estamos vendo sobre a nossa visão.
E tem os outros casos dos profissionais liberais também que fica difícil manter a questão. Agora, estamos falando de manutenção devida, manutenção de despesa, geralmente de crianças pequenas, e quando é adolescente, então o gasto é muito maior. Agora que todo mundo está em casa, criança, adolescente, come quase que 24 horas, né? Parece que vai acabar a comida do mundo e a barriga da criança, do adolescente não foi preenchida. E tudo isso é custo. Verdade. É verdade, doutora, então, é verdade. Simplesmente... Mas e aí, como que fica essa desculpa, mas e como que fica, até para a gente enaltecer ainda mais o debate, como que fica essa dicotomia? Porque, por outro lado, muitas vezes, né, os nossos clientes vão falar assim, mas espera aí, o cara tá falando lá, o pai, né, normalmente, que normalmente é o alimentante, né? Ele não tem condições, ele não tá trabalhando, enfim, tá desempregado. E, por outro lado, obviamente, a criança continua com as suas necessidades básicas. Como que tem sido essa situação? Como tem sido enfrentada essa situação pelo judiciário, a doutora sabe? Então, agora o que está acontecendo? Num primeiro momento, eu acho interessante que o alimentante faça contato com a mãe, né? A gerente dos créditos, vamos dizer assim, né? O colega é exceção, né? Mas... o credor dos alimentos, né? Que seja feito um contato explicando essa situação, porque, infelizmente, não somos um país rico, não estamos acostumados e, infelizmente, ainda não temos condições de ter, para que todos tenham uma reserva. Então, muita gente trabalha de manhã para trazer o sustento no final do dia para casa e tem a obrigação alimentar. E o que está acontecendo? No início do mês passado, tivemos uma decisão reduzindo alimentos na vara de família de Jacareí. Já era uma pensão fixada em salário mínimo, porque a mãe, que é alimentante, já pagava alimentos. A mãe é uma empresária e ela teve a renda dela realmente muito diminuída. Então, através de uma revisional de alimentos, o percentual de pagamento foi diminuído de 30% do salário mínimo para 20% em determinados meses. Do salário mínimo, doutora? Mínimo. Veja bem, ela já tinha essa situação. Pagava 30%. Ela pagava só 30% do salário mínimo. E conseguiu redução para 20%. Do salário mínimo. E reduziu para 20%. Para os meses de março, abril, maio, junho e até junho. Bom, a gente já está chegando em junho. A situação persistindo, com certeza esse período será aumentado. Na sequência, teve uma outra decisão similar no juízo de Belo Horizonte, onde tivemos uma MP sobre a possível redução de salário até 50%, né? Então... A doutora só me permite, eu esqueci de sempre falar para a doutora, porque... Tivemos aí, além de todos os demais, sejam muito bem-vindos a todos que estão comparecendo, mas agora acabou de entrar 2 participantes mais do que ilustres. Um é o nosso professor Chiquinho, que fizemos aí a nossa live há pouco tempo. Boa noite, professor Francisco, né? Chiquinho é só pros íntimos. E o professor José Miguel, né? Nosso professor José Miguel tá aí também entrando aí na live, é o nosso presidente de honra. Muito obrigado, professor José Miguel, doutor José Miguel, estamos juntos aí sempre. Bom, sou fã do doutor Miguel, porque você olha aquele homem, né, bem alto, você imagina que vai encontrar alguma resistência, ele já abre os braços para te abraçar. É sensacional. É verdade. É sensacional. É verdade. Não, muito acolhedor. José Miguel é 100%. Fizemos uma live também bem interessante, viu, doutora? Foi um pinga-fogo danado. Era de um tema que não era muito afeito, mas o professor José Miguel, ele sozinho, eu assisti uns trechos, porque, infelizmente, devido à instabilidade daquele dia, toda hora travava a live para mim. Né? E a gente ainda tem que enfrentar isso, né? Live travando, dentre outras coisas. É verdade, doutora, é verdade. Mas vamos lá, estava bem interessante, a doutora estava falando em algo que é surreal, eu não consigo nem imaginar. Quer dizer, porque, na verdade, a doutora, que é obviamente militante, deve se recordar que, antigamente, o juiz assim, tinha um padrão de dizer assim, o mínimo, mais ou menos, era os 50% do salário mínimo. Não era isso, doutora? Mais ou menos. Assim, quando a gente tinha aquele mínimo, ele falava assim, não provou? 50% pelo menos do salário mínimo, né?
Não é isso? Então não estou falando nenhuma Não, bobagem. não tá. É que a coisa E aí, a coisa, ao invés de foi melhorar, desengringolando, né? piorando Foi rapidamente. piorando. Na verdade, eu falei de 50, mas eu até me recordo, inclusive, a isso mais para trás um pouco, né? De, inclusive, ser um salário mínimo, depois foi para, acho que 80, e aí, mais recentemente, assim, quando eu falo mais recentemente, talvez uns 5, 8 anos atrás, era só 50%, e aí hoje a gente tem 30%, e agora a doutora tá me dando um choque aí para todos os nossos colegas aí, porque eu acho que a maioria dos colegas não deve estar sabendo dessa. 20%, doutora, R$ 200, como é que a criança vive, ou o adolescente? Exatamente. Exatamente, eu não sei. Como São vive? cenários que agora nós vamos verificar várias situações surreais. Inclusive, voltando na outra revisional que eu tive informação, que foi do juízo de Belo Horizonte, onde o pai teve redução salarial por conta da MP, né, em 50% do salário. E essa redução acompanhou na proporção que o salário dele foi reduzido. Esses casos, eles não têm o detalhamento por conta do segredo de justiça, mas o que foi publicado no IBDFAN, eu entendo que deve ter sido fixado em salário mínimo. Sabe quando tem aquelas decisões onde fica fixado somente em salário mínimo, umas decisões mais antigas? Sim. E deve ser algo do tipo. Sim. Deve ser algo do tipo. Só tinha essa previsão e o salário mínimo não acompanha a correção do salário normal. E daqui a pouco a pessoa realmente fica desproporcional. Pode ser o caso desse daqui. É verdade. Tinha várias decisões, né? Era até esquisito, na verdade. Antigamente tinha as decisões que só vinha só pelos rendimentos líquidos, às vezes, e aí você tinha que entrar com ação para determinar com base no salário mínimo, né? Deve ser um dos casos, né, doutora? Eu acredito que seja um desses casos. Ainda bem que a justiça melhorou nesse ponto, né? Foi já focando essas duas questões, porque a gente está numa situação muito estável. Já foi o tempo da pessoa entrar numa empresa e ficar lá até se aposentar, né? Então, tem que ter essa previsão mesmo. Não, isso faz... E não só isso. Agora, outra coisa... Pois não, doutora. Não, eu ia... Pois não. Eu ia dizer o seguinte, nesse momento onde as pessoas estão, assim, com essa situação dos rendimentos muito diminuídos, de repente é interessante negociar com outra parte, por exemplo. Olha, esse mês eu não consigo pagar o salário mínimo da pensão, mas eu consigo pagar o plano de saúde, que é menos, eu consigo pagar outra coisa. Negociar dessa forma. Porque a gente tem que considerar que hoje tem criança que faz tratamento psicológico, faz uso de medicação, e isso não pode parar. E são caras, né? Exatamente. E são caras essas medicações. Infelizmente, tem criança que sofre de depressão, de ansiedade, e isso tem que ser mantido. Sim. E como estávamos conversando antes, né? Quem tem filho em colégio particular, a escola está irredutível. Irredutível. Que é um absurdo. Sim. Que é um absurdo, inclusive, né, doutora? Porque o PROCON já se manifestou, inclusive, a despeito, né, dessa situação, dizendo que não é obrigatório ter a redução. Ainda assim, o colégio está falando, não vou reduzir. Uma coisa que daria um pouquinho de força é se o PL 203 da Lesp fosse aprovado, daria um pouco de força. E mesmo assim, eu só acho que isso só vai ser resolvido através de demanda judicial. Isso que eu ia falar. Só judicializando, não tenho a menor dúvida. Mas ainda para a gente não perder muito... Aliás, tem tudo a ver com o foco, né? Óbvio, a escola porque de repente, um dos... De repente o alimentante vai falar assim, então, mas a escola agora, nessa ideia, né? Ele vai estar imaginando que a escola deu algum desconto, porque as aulas estão sendo online ou coisa parecida, e eu acho até que é capaz deles quererem aumentar a mensalidade. Até o contrato está andando, né, das escolas. Mas vamos imaginar que mais para frente eles falem assim, olha, eu tive um custo extra para implantar as plataformas, as ferramentas digitais, e eles vão distribuir esse custo. Porque a ligação deles, a priori, né, doutora, é com relação a dizer que, não, eu só estou deixando de ter gasto com energia e com conta de consumo de água, exato. Só isso, que o resto eu continuo, a folha de pagamento continua... enfim, todos os fornecedores eu continuo tendo essa demanda e aí por conta disso eu não vou reduzir, né? O problema é que a gente estava conversando há pouco aqui, não foi isso que foi contratado, né? A gente contrata
enfim, para a criança, para o adolescente, estar indo para a escola, né? Tendo a aula presencial. Foi aquilo que foi contratado, Exatamente. Né? E assim, Isso vamos está deixar sendo claro entregue. aqui que não somos contra as escolas. Estamos dizendo Não. apenas que estamos num momento onde tudo tem que ser flexibilizado. Estamos num momento de exceção e não tem como ninguém Verdade. ficar isento a isso. Inclusive, Verdade. qual um outro problema que a pandemia trouxe? A prisão do devedor de alimentos, né? Isso, eu ia falar então, também. isso agora, imagina, estamos todos nós em isolamento, né? E o devedor de alimentos agora deve ficar preso em casa, no domicílio. Aí você fala, Sim. ok, e qual é a vantagem do credor de alimentos? Zero. Não, nenhuma. Zero. Nenhuma. Não, ia ser interessante, né? Porque assim, a gente às vezes está de um lado e às vezes está de outro. Aproveito de novo até para poder felicitar aí a participação também do nosso amigo Fábio Paparotti, doutora. Ele foi um dos que começou o movimento do futebol aqui de Santo Amaro, né? E a gente começou o futebol muito por conta do doutor Fábio, e hoje é tocado aí pelo doutor João, doutor Stephenson. E esse futebol nosso aí tá bem complicado, que vamos deixar até para falar sobre outra coisa. Um comentário de um colega: estamos presos em casa, né? Já tá falando. E é verdade. Só que do outro lado também é real, porque às vezes eu tô. Bom, é óbvio, né? Às vezes eu tô pelo exequente, às vezes a gente tá pelo executado. E eu tô quase pedindo pro juiz, agora que a gente é o executado, pede o mandado de prisão mesmo, que aí ele já vai cumprir logo em casa, como todo mundo, né? Eu tô em casa também, a doutora tá em casa, ele vai cumprir igual, não vai ter muita mudança, na verdade, né? Então, teve até um grupo, nem sei qual dos grupos que eu postei essa resposta, tinha uma colega perguntando exatamente isso, tá? Chegou o momento de eu pedir a prisão do devedor, agora eu tenho que pedir a prisão domiciliar. Eu falei, olha, não é interessante para você fazer isso agora, porque ela não vai ter efetividade nenhuma, mesmo que ele ficasse com uma tornozeleira, né? Porque ele tá na vida tranquila, ele fica assistindo Netflix e, sei lá, tomando cerveja no sofá. E a despesa da criança ali, do adolescente, permanece. Não tem, não vai ter eficiência. Bom pra gente, é que assim, né, doutora, a gente tem que ficar brincando com essa ideia, né? Tem horas que a gente tá pelos exequentes, né? E horas estamos pelo executado. Eu, quando tô pelo executado, agora eu tô pedindo, vai, expede logo esse mandado de prisão. Eu tô esperando uns dois, um lá em Minas e outro. Os dois são fora de São Paulo. Tô pedindo para que expressam logo, na verdade. Então, mas eu acredito que o colega não vai ter essa, digamos, felicidade nesse momento, porque eu vou até falar num caso meu. Aproveitando esse momento, eu pedi a inversão da técnica utilizada no processo, que seria de coação com prisão. Pedir para que aquele momento fosse aproveitado posteriormente, porque agora não traz efetividade nenhuma. E vou seguir com aquelas outras medidas básicas, né? Penhora de bens... doutora, mas não fica falando isso não. Vai que tenha outros colegas aí que tá escutando aí, de repente são exequentes aí, vamos tentar também dar Não, mas isso... mas sabe qual que é a questão? Porque se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, tem aquela situação que a pessoa vai presa também e não paga. E aí, tem vários. Ele fica lá, tem uns que acham engraçado, fala, eu vou tirar férias. Sim. Eu trabalhei para um que ele falou assim, olha, eu vou ser preso, não tem problema. Eu já tô com a minha mala arrumada embaixo da cama, porque da outra vez que eu fui preso, eu fiz até amizade lá. Olha isso. Aí... Não, o último, inclusive, ligou. Falou assim, tá vendo? Não adiantou nada. Ainda teve essa audácia, o executado teve a audácia de ligar. Foi o último agora que foi. Aliás, os dois últimos. Não, nem aí com isso aí, eu acho que, não sei, a gente vai precisar rever, talvez, daqui a um tempo, essa questão, né? Porque para muitos não tá dando muito certo, não, essa questão da prisão, né, doutor? Então, olha só, essa questão da prisão aqui no Brasil é uma questão interessante, por quê? É mais uma questão, vou dar o exemplo que tem no mundo, e aí voltamos para esse X. Na Europa, citando Espanha, Portugal, deixa eu ver o outro, Espanha, Portugal, Bélgica, por exemplo, o país criou um fundo para que esse tipo de processo pague
a dívida e fica subrogado para o devedor. Então, imagina só, estima-se que alguém preso por dever alimentos tem o custo para o Estado de R$ 2.000 no mês. Se esse dinheiro fosse utilizado para criar esse fundo aqui no Brasil, seria muito mais efetivo. Porque, infelizmente, eu concordo. Até a gente vê, tem jogador de futebol que é conduzido para a delegacia, artista. A questão é, se a pessoa não quer pagar, nem a prisão vai fazer isso. Tem uns que não tem medo disso, né? Não tem medo disso. Caiu, chega a ser piada para alguns, é uma pena. Porque é o último recurso. Verdade. É triste. É triste. Sim. E se de alguma forma... e tem uns que também não tem condições, né, doutor? Tem esses dois mundos, né? Dois extremos. A gente sabe que realmente tem muitos, esses dois extremos. De fato, tem muitos que são, né, fazem picaretagem mesmo. Eu que vou pedir o parênteses mas também tem agora aqueles... para saudar a minha amiga Cíndia, de Direito Digital, lá da Jabaquara também. E ela é presidente da Comissão de Direito das Artes da OABC. E a doutora Caíne também, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada do Ipiranga. Estamos muito bem, muito bem prestigiados aqui. É verdade. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Pois não, doutora, está com a palavra novamente. Então, voltando nesse tema, infelizmente o nosso país não está ainda evoluído nesse ponto de ter um fundo que pudesse arcar com essas despesas, além do mais agora. Porque realmente tem gente que não vai ter condição mesmo de pagar e não é uma vontade. Sim. E essa questão da prisão, para uma pessoa assim, que é mais correta, que tem medo disso, isso funcionaria. Porque tem aquela situação que, quando estamos pelo exequente, pelo alimentando, estamos assim, nossa, saindo do mandado de prisão, vai aparecer aquela vaquinha virtual, o devedor vai pintar a casa, vai vender o carro, vai fazer um monte de coisa, show, live, e vai aparecer o dinheiro para pagar os alimentos. Só que agora não temos esse trunfo. E o que acontece para nós, advogados, né, nesse momento? E é o momento de não perder essa oportunidade. É o momento de pedir para que a técnica usada seja invertida. Aí você pensa assim, nossa, e aquele famoso despacho? Por qual você faz a sua opção? Pela penhora, né? Ou pelo rito de prisão? Só que como vamos trocar o momento processual de fazer uso da ferramenta, isso não estará perdido. Não é verdade? O colega que atua... Não, é muito... não, eu estava aqui, na verdade, doutor, eu estou pensando pela sua... Eu nunca tinha pensado a despeito desse fundo. É algo que a doutora trouxe novo, eu acho que muitos dos colegas aí que nos acompanham, eu achei muitíssimo interessante. Porque eu sempre fui realmente, assim, digamos, não contra, mas eu sempre questionei demais a questão da própria prisão, né? Eu sempre questionei, é lógico que quando a gente está pelo exequente, é bom porque a gente sabe que normalmente, ou pelo menos boa parte deles, se sente intimidados e resolve aparecer com dinheiro lá na hora e resolve o problema pra gente. Aquela mágica que até ontem não tinha nada. Não tenho nada, de repente, porque eu peguei com o irmão, com o tio, com o avô, com o papagaio e apareceu o dinheiro. Isso mesmo. Enfim, não é? Então, assim, tem esse lado, óbvio. Mas pensando agora só aqui entre nós aí, juristas, né? Tô pensando, poxa, mas é prender... A gente não tá prendendo um bandido, vai prender um devedor, na verdade. É claro que é um devedor de pensão, que é algo muito caro, né? Assim, muito sério, de fato, né? Sustento de, normalmente, uma criança. Né? Mas eu acho que se pudesse ter outros meios, e a doutora, na verdade, sugestionou um meio que eu nunca tinha pensado, e é fantástico, é real, né, doutora? É real. De fato, porque é real, e assim, isso. É coisa... Eu acho que nesse momento é legal. É coisa que existe nesses países europeus há mais de 20 anos, não é de agora que isso aconteceu. É que eles estão, em algumas coisas, eles estão muito mais evoluídos, né? Então, vai demorar um tempo para a gente chegar nisso. Algumas? Algumas? Não, eu tô falando algumas também porque, assim, eu amo o meu país, mas se a gente pudesse pegar cada coisa boa que os outros têm e trazer para cá, nós seríamos a potência do mundo. Já somos o celeiro, né? É verdade, doutora. Mas, nossa, que ideia fantástica e faz todo sentido, né? Ó, já pode escrever já, hein, doutora? Lá para os prêmios aí, ó. Uma sugestão fantástica, realmente, sem demagogia.
porque de fato agora, no momento agora, voltando, né, é bem propício ao tema. Diante da Covid, diante de um problema de que as pessoas não vai ter como, e a gente estava abordando essa dicotomia aqui agora há pouco, né? Olha, também não tenho recurso, e por outro lado, a criança, adolescente, ele permanece com a necessidade, como faz? Se tiver o fundo, resolve, né, doutora? Muito bom. Sim, pelo menos assim, que o fundo tenha um teto, assim como funciona o INSS, olha, paga-se até X valor para que não se tenha para manter a vida. Esse é o ponto. Não é luxo. É verdade. Não é luxo, porque nesse Brasil gigantesco temos tantas realidades diferentes, onde, inclusive, teve penhora do auxílio emergencial para pagar a pensão. Ah, é verdade, eu vi isso, mas eu acho que já... mas só que eu acho que foi revogada, não foi? Porque, se eu muito não me engano, eu vi realmente essa notícia e depois lá em cima, eu acho que o STJ falou que não podia. E, aliás, hoje a gente realmente o pessoal está se manifestando bastante, viu, doutora? Não sei se a doutora está acompanhando aí. Não vi. Inclusive, uma colega pediu para ver se a doutora não se importava de repetir as ponderações para poder anotar suas dicas. Aí, ó, o pessoal já tá, nossos colegas estão querendo anotar. Fico muito e depois... contente. Não, a gente vai voltar naquela questão de mudar a técnica processual, inclusive tem que passar um número de RESP. Então, voltando nessa questão do auxílio emergencial, o que acontece? Como como a penhora acontece em razão da pensão alimentícia, né? Então, ela é exceção ao 833, que não permitiria, numa outra situação, a penhora do valor. É lógico que não vai penhorar o valor inteiro. Vai funcionar naquele percentual, 30%, 40%, no máximo 50%. Entendi. Mas você acha que realmente foi efetivada não só a penhora, a adjudicação aconteceu, doutora? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque o que estava acontecendo antes? Como muitas pessoas tiveram têm problemas financeiros, isso é fato. Nós, repito, não somos um país rico, as pessoas têm dificuldade. Muita gente tinha problema, estava devendo no banco, então o valor caiu lá, o banco bloqueou na hora. Então, acho que nesse sentido que saiu essa decisão dizendo que não poderia ser bloqueado, penhorado. Só que a questão da pensão, ela se sobressai disso. É diferente uma dívida pura e simples, civil, um crédito, né? Um título de crédito. Você está devendo o cheque especial no banco, está devendo o cartão, está devendo essas coisas. É bem diferente de pensão alimentícia. Tem que garantir o sustento da pessoa, do alimentante. Inclusive, até nessa ideia, eu tive que fazer uma execução de honorários, e honorários é natureza alimentar. Eu consegui fazer a penhora de pensão da pessoa que recebia através do INSS. Veja bem. Olha só. Olha aí. Interessante, hein? E assim, eu estava pensando hoje à tarde, até por conta da nossa live, que isso é um cenário que tende a aparecer na seguinte situação. Vamos imaginar, até que o colega é militante, vamos ver se o colega acredita que isso pode acontecer. Só que por conta da pandemia, eu acho que tem uma tendência maior disso acontecer. Vamos lá, vamos ver. Obrigação avoenga. Para complementar, né? Já que, vamos imaginar, o pai ou a mãe, olha, eu sou profissional liberal, não tem como pagar, não é que eu não quero, eu não tenho. O que vai acontecer? O credor vai se valer de alguma coisa. Eu acho que isso é um cenário que pode acontecer. Não tenho a menor dúvida. A questão, eu acho que talvez seja só o momento, doutora. Eu acho. Porque eu já fiz isso, por exemplo... Deixa eu só fazer um parênteses, aproveitar para cumprimentar o professor Rafael, professor da minha filha, inclusive. Professor. Aproveite as férias aí, viu, professor? Daqui a pouco você vai voltar aí com a dinâmica que sempre o professor passa aí para os adolescentes. E a todos os demais que estão entrando agora, a doutora Amanda, a doutora Luísa, acho que é a sua parente, doutora. Eu quero fazer o registro. A Luísa Espínola é minha sobrinha de 11 anos. A Regina Espínola é minha irmã. E quero fazer um agradecimento especial ao Rodrigo Prates, que é da OAB de Guarulhos, que ontem ele fez uma audiência virtual simulada
com o juiz corregedor do Fórum de Guarulhos, que foi muito interessante mesmo. Legal. Já mostrando o cenário que nos aguarda. É verdade, é verdade. Agora, voltando aí, doutora, que é muito interessante essa colocação da doutora, porque eu me recordo então, que eu fiz, acho que até ano passado, a minha ideia, direto a minha ideia qual que é? A ideia é na execução. É assim, ó, no cenário que nós estamos, o que acontece? Vamos ter que alternar essa questão de usar a ferramenta da prisão num outro momento. E aí, o que acontece? As outras ferramentas de penhora, Bacen, Renajude, nada disso vai ter efetividade. E a manutenção da vida se mantém, continua, persiste. Eu acho que isso tende a ser um caminho. Que a criança ali no momento, que consiga 5% do benefício dos avós, porque não é uma situação fácil, não é confortável. Só que a vida do menor tem que ser preservada, a manutenção dele tem que ser preservada. Sem dúvida. Isso eu pensei hoje à tarde, não sei. A gente tem que começar a pensar em soluções. Eu acho que isso... e não é só pensar como colocar mesmo, né? Agora teve uma questão, doutora, porque assim, eu já fiz isso há pouco, inclusive. Só que na fase inicial, né, na fase instrutória, o juiz não permitiu, né? Foi para a vara aqui de Parelheiros, que é uma única juíza, né, na verdade, e ela fala, não permito. Então a gente vai tentar isso, inclusive agora, eu já tinha pensado também, doutora. Nesse mesmo processo, na fase de execução já. Como a obrigação ao avoengue é uma situação subsidiária, eu acho que agora isso pode ser uma tendência. Sim, acredito que sim. Quando tivermos um novo normal, porque o normal que conhecíamos, ele não mais vai existir. Então, como o Flávio Tartucci diz, assim, agora estamos na realidade B, né? Que a realidade A acabou. E vamos caminhar para uma realidade C que ninguém sabe o que vai ser. Até por conta, né, que no meio do caminho, eu acho que outros projetos de lei podem acabar aparecendo aí, até para nos ajudar nesse momento de transição, né? Porque esse momento de transição é complicadíssimo. Diferente de Vamos ver se o IBDFAN solta alguma coisa, né? Talvez até nesse sentido, né, doutora? De repente possa nos auxiliar, algum ato normativo que de repente já pudesse nortear essa situação. Eles, inclusive essas decisões dessas penhoras e reduções foi através do IBDFAN que eu tive acesso, que eles têm o material mais rico sobre esses assuntos no geral, né? E a gente tem que ficar bem atento, porque todo dia sai uma novidade, certamente, né? Assim como no começo de abril tivemos o PL 1179, que justamente já veio trazendo essa questão que não ia prender mais o devedor de alimentos, daí depois disso é uma cadeia. Não tem como. É aquele dominó caindo. Sim. Aproveitar o ensejo também, doutora, para cumprimentar o doutor Santos, que acabou de entrar. Meu sócio, o doutor João Neto, também acabou de participar aí da live, já entrou na live. E o doutor Ricardo Garcia também, sejam todos muito bem-vindos aí, a todos os demais que entraram aí, a gente não pôde, de repente, cumprimentar, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre a questão da pensão alimentícia e o reflexo dessa pensão por conta da Covid-19, né, doutora? E que são vários, na verdade, né? Doutora, como que fica, por exemplo, a questão de provas, né? A gente conversou, logicamente, um pouco mais cedo, né? Mas, porque agora vai ficar provavelmente vai ser um show de judicialização dessas questões, né? Vai ser o pai, né, o devedor de alimentos falando eu não tenho condições, a mãe reivindicando. Como que fica essa história, doutora? Como é que poderia fazer as provas? Que é tão difícil muitas vezes, história que né? Conhecemos bem, né? Aquela história que conhecemos bem, só que agora ela tem o agravante, onde todo mundo está atingido, né? Então, para surtir efeito essa questão assim da revisional de alimentos, né? Porque eu entendo que vai chover revisional, não vai ter como. Porque vamos imaginar que a situação do nosso país volte num novo normal em 3 meses. Novo normal. Vamos imaginar em 3 meses. A economia não vai acompanhar esse retorno. As coisas não vão começar a girar a 100% como estava. Não. Porque a nossa economia estava começando a crescer, começando a melhorar um pouquinho. Todo mundo animado, né?
logo depois do carnaval. Todo mundo sim, aguardando aquele sim, momento. Depois do carnaval sim, vai andar. E sim. de repente, Agora deu tudo vai. errado. Aham. Então, É a verdade. tendência é chover revisional. E chover revisional, Até porque realmente mudou, a né? pessoa. O parâmetro da revisional não é esse? Uhum, Mudou realmente os parâmetros, né? De fato mesmo, né? sim. De fato mudou, é O que não verdade. vai poder acontecer na revisional de alimentos é a pessoa dizer que a obrigação se tornou impossível. Porque isso Ah, na tá. obrigação de alimentos, porque estamos falando da questão vida, é, Sim. isso eu entendo que não cabe. Uhum. É Doutora, diferente do é contrato de muito. aluguel, né? Sim, sim. Eu tô ouvindo muito, eu acho que talvez, eu não sei se a gente tá estica... É sobre o assunto, mas é um pouco mais esticado, na verdade. Eu tô ouvindo muito de alguns economistas, eles falando sobre a possibilidade de você ter uma renda mínima, um valor aplicado pelo governo, assim como a gente está tendo esses auxílios emergenciais, né? E partindo do pressuposto que, de repente, vamos supor que isso, duvido, mas vamos supor que isso dê certo, vai, e que É aconteça, um cenário sei lá, possível. 50, possível, vai, mas 50, 100 milhões de pessoas estão recebendo auxílio. Para onde fica a pensão? Porque o devedor também vai falar assim, olha, eu recebo o mesmo que você recebe, como que fica o cenário de pensão? O que a doutora já poderia dizer para a gente aí a despeito disso? Mais uma questão que seria abraçada pela revisional de alimentos, não teria como. Porque, Sim, vamos sim. imaginar, as pessoas hoje, como falamos anteriormente, a pessoa que tem a obrigação de pagar um salário mínimo. Se hoje ela recebe um salário Uhum, mínimo, no máximo, olha, sendo bem otimista, ela ia conseguir pagar 20% disso de pensão e olha lá. Porque seria sim, aquela sim. situação que todo mundo está prevendo, empobrecimento geral da Uhum, nossa sociedade. Infelizmente, sim, isso agora sim, é muito real. sim, É sim. muito real. Porque na verdade, eu acho que isso vai ter uma afetação muito grande, porque, enfim, eu vou raciocinar como muitos clientes devem nos abordar, talvez aí no futuro. De falar assim, não, doutor, eu vou pagar a pensão se ela também recebe, mesmo que eu recebo. Ó, eu sou pobre, estou nesse nível de pobreza, eu recebo, sei lá, R$ 600. E ela também, né, que é a mãe, que normalmente fica com a criança, também recebe os R$ 600. Ah, então também não vou pagar, né? Vamos ter aí bastante coisa, né? Como que a gente fica Então, nessa eu situação entendo aí, que nesse cenário? nesse pior quadro, vamos imaginar assim, né? Que Uhum, seria tudo uhum, flexibilizado para, olha, você pagava 30%, 50% numa outra situação, o percentual vai permanecer, mas você vai uhum. ter que pagar. Sim, sim. Pensando É nessa porque tem, ideia, nessa ideia. A sim, obrigação alimentar em si, ela não vai desaparecer. Mesmo, sim. mesmo que estamos num momento de força maior, de caso fortuito, Uhum. não vai desaparecer. É diferente É, de outras obrigações, como eu citei o contrato de aluguel, onde se torna impossível manter aquilo. Como uhum, o colega deve ter visto uhum, algumas decisões aí, onde, por sim, exemplo, o aluguel do lugar foi reduzido a 20% do que é possível, sim, porque não tem movimento, não tem venda, uhum. como é que eu vou manter aquilo? Mas é diferente. É verdade, Infelizmente, é assim, verdade. como falamos antes, né? Agora que Uhum, todo mundo em casa, a alimentação até uhum. aumentou Sim, da criança, sim. do adolescente. Aí você fala assim, gente, o Uhum, litro de leite no mercadinho perto de casa tá R$ 7. Como que faz? uhum. Mesmo que tome uma É vez no verdade. dia só, no máximo, quanto que Sim, vai durar o leite? Dois sim. dias? 2 dias, é Se verdade, for só doutor. É adolescente verdade. tomando, hein? Agora vamos para as provas, né? Eu estava perguntando para a gente não perder o fio Sim, da sim. meada, porque no direito de família, a gente que atua sabe, né? Principalmente quando a gente está pelo demandante ali dos alimentos, como é duro, como é difícil, porque às vezes tem juiz que vai falar, não vou quebrar sigilo bancário, não vou fazer assim, não vou fazer assado. Como que fica essas questões dessa prova, principalmente aí por conta dessa questão da Covid? Então, Enfim, como que faz essas agora coisas? não é nem a questão da Covid. Agora a gente vai ter que pensar assim que nós, como Uhum, advogados combativos, militantes, somos uhum, a ponta da uhum, lança, não é verdade? Agora, mais do que nunca, temos que uhum, usar todas as soluções criativas para conseguir o uhum, objetivo do nosso cliente. E vamos pensar o seguinte: uhum,
movimentamos o judiciário. Aquelas decisões sensacionais que nós vemos no STF, no STF nem tanto, mas no STJ é a batalha, é a batalha de cada colega desenvolvendo tese, desenvolvendo várias questões que trazem aquelas decisões que nós ficamos assim, nossa, que decisão fantástica do ministro, mas como é que aquilo chegou lá? O ministro não acordou de manhã pensando naquilo. É uma situação que um advogado desde sempre fica pensando, eu vou desenvolver essa tese, eu vou fazer chegar no STF, no STJ, eu vou conseguir desenvolver isso. E de lá nós vamos trazendo novas formas de trabalhar. Além do mais agora que temos que ser muito criativos. Inclusive nessa questão das provas, teremos que fazer com que a pessoa que alegue, olha, eu estou pobre, eu estou quebrado, ele vai ter que realmente demonstrar. Vai ter que juntar faturas de cartão de crédito, vai ter que... Eu ainda não vi as pessoas juntando faturas de cartão de crédito nesse tipo de processo. A não ser que seja divórcio. Em divórcio acontece. Mas em pensão ainda não vi. Em questão de alimentos. Então vai ser esse momento, assim, da pessoa vai ter que tirar extrato de todas as contas bancárias que tem, que hoje as pessoas têm mais de uma. E de tudo quanto for despesa de verdade. Porque do contrário, vai ser mantida a obrigação. E se ele quer realmente, demonstrar que ele está quebrado, ele vai ter que fazer essa prova de boa fé. Sempre complicado, né, doutora? A gente que milita aí, quando tá pelo demandante, você fica, às vezes, somente se a pessoa é autônoma, aí e a gente pede para o juiz também não quer quebrar o sigilo. E eu fico imaginando que talvez até nessa revisional aí, dessa situação toda, não sei, o juiz, você acha que é só a alegação da situação da Covid em si vai ser suficiente para ter redução ou a doutora imagina que isso é insuficiente? O que a doutora Olha, eu vou até usar um termo mais forte, jamais. Porque antes, né, as pessoas, até inclusive quando alguém me procura falando assim, olha, eu quero fazer revisão de alimentos, eu quero fazer tal coisa, ou talvez até não pagar, eu sou bem dura, eu falo assim, o único jeito de você não pagar alimentos, e mesmo assim é capaz que você tenha que pagar, sei lá, 5, 10%, é se você demonstrar aqui com documentação que você tem câncer, tá grave, e isso vai ser anexado ao processo. Demonstrar que todo o seu rendimento é voltado para tentar tratar a situação que você se encontra. Já tive uma situação parecida e o juiz mesmo assim fixou alimentos na base do mínimo, mas permaneceu fixando porque a pessoa recebia o benefício do INSS, né? Porque a primeira coisa que o juiz perguntou foi isso. A juíza, né, no caso. Vou dar nem o nome, mas é uma juíza bastante polêmica aqui da Vara de Família da Zona Sul de Santo Amaro aqui. Não vou dar o nome, mas, enfim, ela é a mais velha que tá aí. Sem dar nomes, ela... Tem uns que ficam famosos. Sem dar nomes, porque... Tem uns que ficam famosos, né? Ficam. Tem uma juíza que bate na mesa, chama a promotora, faz um mó circo no meio da audiência. Mas, enfim, né? Acho que não é o momento da gente abordar isso, né? Doutora, eu fico pensando aqui, aí a doutora falou sobre as dicas, né? Pra gente não poder perder o fio da meada. Isso. Das dicas de como que a gente vai traçar esses procedimentos aí para ficar sendo adotada a execução no momento mais oportuno. A doutora não quer repetir? Aí tem várias colocações. Eu acho que até uma amiga sua tá aí colocando aí. Poderia pedir para auxílio... Como que é? Ele poderia pedir o auxílio para pagar a pensão? Será que é auxílio emergencial? Acho que é uma boa pergunta, hein, doutora? Provavelmente. Então, Fê, tudo bem? Tudo bem com você, Carlão? Vamos lá. Se você estiver falando do auxílio emergencial, inclusive a gente falou disso agora há pouquinho, esse valor sofreu até penhora num processo em Santa Catarina, no percentual de 30%. Porque assim, numa live que eu participei do IBDFAN, inclusive era o desembargador que estava falando, né, da LIDE. E o desembargador já está num outro nível de vida, né? Diferente da maioria das pessoas. Claro. Aí eu falei assim, então, desembargador, vamos imaginar nessa situação assim que, né, tem gente que recebe de alimento R$100. Então,
a penhora do auxílio emergencial faria diferença para esse alimentante que recebe R$100, 150, 200. Aí, olha só, aí ele falou assim, eu iria deferir a penhora, só que você dividir zero, né, dividir miséria é triste. Eu falei, então, a gente está no Brasil. É complicado essas coisas, porque é aquela situação que é muito extremo, é muito extremo. A gente não tem como, até a nossa realidade de advogado autônomo, não tem como a gente comparar com um desembargador. Não, então, nem aí de longe. você faz um questionamento desse para ele, é porque a gente sabe a realidade. Eu já advoguei para numa associação de funcionários de uma grande universidade particular e eu acompanhava muito caso de alimento, alimentos era o pior. E chegou um momento da gente discutir em quanto tempo seria gasto uma caixa de 12 litros de leite na mesa. Olha aí. Então você fala, meu Deus do céu, é outra visão de mundo. Se você tem que discutir em quanto tempo gasta uma caixa de leite uma criança de 2 anos, por favor, né? É verdade. É verdade. Não, eu trabalhei durante 3 anos na Defensoria Pública e o nível é exatamente esse. É daí para pior, doutora. Acredito. Daí para pior, né? O nível, assim, de quem pede é muito, infelizmente, muito baixo financeiramente. De quem está sendo pedido também é muito baixo, na verdade. Fica uma... eu acho que talvez para um desembargador que atue na área de família, ele tem que ter a noção de que, infelizmente, a briga é por misérias mesmo. Senão, talvez nem pediria pensão, né? Para que vai pedir pensão? Talvez se tivesse lá as condições necessárias, talvez nem fosse pedir, né, a pensão. A gente tem que pensar que, assim, a nossa realidade de Brasil sei lá, 60% da população tem um salário mínimo de R$1.045 e a gente não pode pensar que a realidade de um juiz que começa com R$22 mil vai entender o que é uma realidade de um salário mínimo. Então, não tem como fazer esse comparativo. É verdade. Mas, doutora, que eu tô preocupada fala da dica que eu tenho uma... Eu também. Eu quero falar sobre um outro assunto que tem a ver também com todo essa celeuma aí. Eu acho super interessante, na verdade, que é a questão da visita também. A doutora não... como que dá pra fica fazer um essa parênteses aí, eu já falo. Então, vamos lá. Para quem está com a execução de alimentos correndo pelo rito, onde tem coação de prisão, né? Ou seja, 528, parágrafo 3º, é o momento de pedir a suspensão do mandado de prisão e tentar ir tocando o processo com aquela outra situação. Apresenta o cálculo atualizado, pede os ofícios necessários, negativação do nome, faz toda aquela situação de ofício. E vamos imaginar que quando você pedir novamente para que a prisão seja feita, né, no momento adequado, no momento onde tem efetividade aquilo, você receba aquele despacho. Faça a sua opção pelo rito de prisão ou de penhora. Ou você desistiu do rito porque você pediu para que não fosse aplicado. Você tem que entrar com um agravo urgente para conseguir a sua medida efetiva de prisão novamente. Porque você não desistiu daquilo. Você apenas, usando a medida atípica, vamos pensar que é com base no 134, né? Parágrafo, inciso 4º, do CPC, você apenas pediu a inversão da aplicação daquela técnica no momento. Né? Porque ficar preso em casa vendo Netflix não tá sendo negócio para quem tem que receber alimentos. Inclusive, eu quero até deixar registrado que essa inversão da técnica tem por base o RESP 1733697 do Rio Grande do Sul, do STJ. Olha aí. Olha aí, a doutora tá realmente destilando conhecimento pra galera aí, viu? Muito bom, doutora, muito bom mesmo. E não quer abordar um pouquinho da questão da visita, porque também é um ponto muito polêmico. Eu sei que a gente está falando muito de alimentos, né? É óbvio que o assunto é esse, mas tem também a ver, né, doutora? Como que fica a visita quando você tem essa pandemia aí? Como que fica, doutora? Então, fechando essa questão dos alimentos, a gente tem que pensar nos próximos acordos que a gente vai ter que colocar essa previsão no caso de pandemia.
E eu acho que um parênteses legal que a doutora colocou, né, que está sempre enaltecendo, né, essa questão da revisão, né, doutora, é de tentar achar uma conciliação, né, tentar ligar pro devedor, né, ou o devedor ligar para quem é o credor, eu acho né, e interessante tentar ver se... fazer contato pelo WhatsApp, digitando a mensagem ou por e-mail para registrar que você tentou uma conciliação. Tentou. Porque, né, Isso, provou, inclusive. ultimamente isso daí, mas você nem tentou um acordo, não tentou nada, já veio judicializar a situação. Isso daí é um outro cenário também que vai acontecer. Mas vamos lá. É verdade. Até para cumprir os dois requisitos, né? Tanto o da boa-fé, artigo 6º lá do CPC, como as orientações do IBDFAN, que agora está até forçando as audiências de conciliação na nossa seara, né, doutora? Sim, mais do que nunca. Olha, o Francisco, boa noite, doutor Francisco Barbosa, lá, ele é o presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB Jabaquara. Sensacional. Olha só, opa! Só celebridade. Muito prazer, aqui. Seja muito bem-vindo. Só celebridade, seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pela presença. Então vamos lá. A questão da visita agora, o que eu estou recomendando para alguns clientes é utilizar o que foi estabelecido em relação às férias escolares. Permanecer 15 dias direto com cada genitor, quando é possível. Porque a gente tem que considerar, por exemplo, tem um caso até que saiu na televisão, que a mãe médica, ela saiu da casa para não colocar a família em risco, e o pai todo dia, à noite que ela tem plantão, leva o filho na porta do hospital para eles se verem. Então, como ela tinha esse medo de colocar a família em risco, ela saiu da casa para preservar a família. Mas vamos pensar naquela situação normal, onde as pessoas são mais simples, não tem essa questão do risco. Então, para preservar a família no geral, permanecer 15 dias direto com cada genitor. Porque, assim, a maioria de nós está conseguindo trabalhar em casa, mas tem gente que não, né? Tem gente que sai todo dia, o trem tá lotado. O trem tá lotado, é verdade. É verdade, porque essas indagações, né, doutora, a gente que está militando aí nessa área, eu recebo diariamente essa pergunta, mas aí como que faz? Mas eu vou colocar também as crianças em risco, porque além de tudo tem essa situação também, né, doutora? Porque eventualmente você está colocando, inclusive, as crianças assim, expondo essas crianças ao risco. É triste você ter que suspender o direito de convivência, né? Essa questão, eu nem estou usando mais essa palavra visita, porque essa questão, assim, quem visita é a tia, o vô, alguém diferente, né? É verdade. Tô buscando usar essa palavra convivência, que eu acho mais adequado. Mas se ficar muito difícil, muito impossível, gente, tem todas as ferramentas digitais, o WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, manda um áudio, mas para não perder o laço. O laço entre pais e filhos é importantíssimo. Estamos falando de construção de caráter. É verdade, é verdade. Olha, é super importante, né, doutora? Eu acho que nada justifica, né? Quer dizer, diante das mínimas condições, né? Porque também temos casos de pessoas, de crianças e adolescentes que não têm, né, o aparelho celular, né? Vamos ver aí essa questão aí de, inclusive, ter as aulas digitais para o ensino público. Como é que vai fazer se eventualmente aquela criança nem tem o equipamento necessário, né, doutora? Isso pode realmente ser uma coisa mais complicada, talvez, né? Nossa, é muito Mas é verdade, a doutora tem razão a despeito da formação de caráter, na verdade, né? O direito de família, ele realmente tem... O meu sócio está nos acompanhando, ele fala que ele detesta o direito de família, né? Porque ele entende que, não é bem, tem coisas que a lei, às vezes, não toca muito no direito de família, porque no direito de família temos outras questões, né, doutora? Os princípios têm que vigorar, as questões mais humanitárias, talvez, têm que prevalecer, não é isso? E uma coisa é fato, a lei nunca vai acompanhar o que está acontecendo ali no nosso dia a dia. Ela tenta acolher. Mas demora para ter lei para tudo. Não tem como. Não tem como isso ser possível. Mesmo agora, nesse momento. Vamos imaginar que, assim, essa questão do caso fortuito, força maior, ela existe no código, porque já aconteceram coisas terríveis na humanidade. E o nosso código, que tem a base no direito romano, imagina o que não aconteceu lá, né? Então, verdade. Na nossa situação hoje, é o primeiro momento que não é guerra, né, que estamos passando, do momento que é uma dificuldade onde o mundo inteiro está afetado.
É verdade, doutora. Então, é verdade. estamos tendo uma experiência de transformação agora muito grande. Por isso que eu digo que temos que ser extremamente criativos para resolver essas problemáticas. Porque o judiciário não vai dar conta disso também. É verdade. E é legal que, assim, no direito de família, né, doutora, nesses casos, aí que a gente vai ter que realmente tentar a conciliação mais do que antes. Exatamente. Se talvez o IBDFAN já estava nos empurrando para as audiências de conciliação ou mediações, né, no plural, inclusive, né, com várias sessões de mediações, eu acho que agora, mais do que nunca, é o momento de, tanto na questão da pensão, das visitas, tentar chegar a um consenso familiar aí, não é verdade? Eu que vou fazer uma provocação agora, porque nós não estamos, a maioria de nós não está evoluído ainda até para fazer acordo, porque entende que fazer acordo é perder. Esse é o problema. Tem muito. A pessoa fala, verdade, nossa, mas se eu fizer um acordo, eu vou estar dizendo que o outro está certo. Sim. E é pior do que isso, eu acho, até. É maior. Seu próprio cliente é maior, porque o próprio cliente, ele acha um absurdo. Quer dizer, que o advogado, ele não foi para poder conseguir... Ele quer, talvez, passar por cima, né? Eu já tive cada situação maluca. Nós, como instrumentos de transformação, né, temos que conseguir trabalhar o nosso cliente primeiramente e explicando para ele que o acordo geralmente é o melhor caminho, menos torturoso. Porque nesse momento aqui, como é que você vai levar uma demanda 5 anos? Sim, sim. Fora que direito de família, eu sempre explico para eles o seguinte, eu não vou estar lá todo dia. A gente vai resolver, sancionar aqui eventualmente, mas eu não estou todo dia, nem o juiz vai estar todo dia, nem o promotor vai estar todo dia. Quem vai estar são vocês, né? Se vocês não conseguirem minimamente se acertar, vai ser difícil. Vamos correr que... vou responder essa pergunta aqui. Fernanda, vamos lá. O acordo feito judicialmente hoje, ele vai ser, digamos assim, por exemplo, se for para diminuir os alimentos, vai valer por 3 meses, 6 meses, ou pelo período que durar a pandemia, que numa perspectiva bem otimista, a coisa vai começar a melhorar aqui para nós no final de agosto. Não, e isso já acontece no campo do direito de família, só para fazer um parênteses a doutora sabe muito bem disso, que é, por exemplo, em pensões para ex-cônjuge. E aí é determinado muitas vezes um período, normalmente de 2 anos, etc. Vai pagar durante esse período. Isso nem é tão novo assim no direito de família, né, doutora? Não, é que agora temos um agravante que está demandando urgência para ser agora. A pensão vai ser reduzida por 3 meses, por 6 meses. Mas tudo é negociação. É verdade. Doutora, eu vou partir para... por isso mesmo, tá faltando só 1 minuto. Salva então, a live, salva. Salva lá. Não, eu vou colocar lá, vai ficar disponível por 24 horas. E aí eu vou abrir agora para a doutora fazer as suas considerações finais aí, porque provavelmente a gente já está aí já no caminhado do esgotamento do tempo da live. Bom, o momento agora é negociação e flexibilidade. E volto a dizer, a obrigação alimentar, mesmo nesse momento de pandemia, ela se mantém. Tem que ser negociado se realmente você não tem condições de pagar. Mas a criança não pode ficar desassistida e nem imagine que a outra parte tem obrigação de suprir tudo que é necessário. É isso. E agradeço a todos pela presença. Também vou aproveitar o ensejo para agradecer a cada um dos participantes. Nós tivemos bastante participações, viu, doutora? Excelente. Vão entrando, vão saindo, às vezes eles vão aí. Eu acho que o horário ficou bom, pelo jeito. A doutora quer fazer algum comentário, até com relação ao horário, porque esse horário fui eu que sugeri ao doutor Stephenson que a gente antecipasse um pouquinho o horário. E, parabéns a você, doutor João, meu sócio que está dando parabéns aí para a doutora, na verdade, né? Não, para nós, né? Quero agradecer a participação. Foi compartilhado. Um abraço a todos vocês, doutora Roberta, Rafael Capistrano, a doutora Ângela também está comentando aqui. Vamos ter mais, gente. Agora, pelo jeito, às 7 horas. O que é? Eu acho que assim, até bom para depois a gente ir conversando, gente. Por enquanto vai ser às 7 horas da noite, as nossas lives aí de terça e quinta-feira. Melhor, né, doutora? Gostei do horário. Então tá bom. Muito obrigado, doutora, pela participação, viu? Foi brilhante a sua participação.
inclusive com tópicos bastante específicos, até com citação de Resp aí, olha, foi fantástico todas as suas colocações. Muito obrigada. Eu acho que acrescentou em muito conhecimento de cada um de nós aqui, que estamos militando, e até aqueles que não militam na área, ganhamos muito com a sua presença. Gratidão.